Vamos relembrar o tempo de catecismo. Pessoal que foi instruído aí, qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento fala da honra. Honrar pai e mãe para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí Lutero, ele explica isso da seguinte maneira: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar, nem irritar os nossos pais nem superiores. E aí a recomendação, mas devemos honrá-los, servi-los, obedecer-lhes, amá-los e querer-lhes bem. Olha que coisa interessantíssima que Deus nos oferece, e Lutero nos ajuda nessa reflexão, nessa compreensão, esses objetivos que nós precisamos buscar e melhorar sempre, continuamente, para que isso aconteça nos nossos relacionamentos com os nossos superiores. E os primeiros responsáveis pela nossa autoridade, igual começa em casa, as primeiras autoridades para a nossa vida são os nossos pais. E aí depois, em outras instâncias também, nós vamos falar sobre isso essa noite, da gente ter esse respeito com as demais autoridades. Por que é importante nós termos autoridade, nós temos superiores? Superiores aqui no sentido, não é que ninguém é melhor do que o outro, não é nesse sentido, mas no sentido de realmente ordem, decência, organização. Em tudo na vida precisa ter organização, né? E quando a gente fala de humanidade, Deus então criou o mundo de uma maneira ordeira, perfeita, sadia, sem pecado. Essa foi a ordem de Deus na criação. Tudo era lindo, perfeito, maravilhoso. Houve então o rompimento, Gênesis 3, a queda do homem em pecado, e aí o mundo então virou um certo caos por causa do pecado que entrou no mundo. E Deus então, para organizar esse caos, ele então escolhe pessoas, são autoridades, são pessoas que são representantes de Deus junto às pessoas, para que elas possam então manter um pouco de organização nesse caos que acabou entrando no mundo por causa da queda do homem em pecado. Então Deus utiliza pessoas, começando ali em casa, né? Os nossos pais, né? A mamãe, o papai, são os nossos superiores ali. E é muito importante a gente respeitá-los. Depois, quando a gente chega a uma certa idade, nós temos outros superiores na escola. Dentro da sala de aula, nós temos ali os professores, que são autoridades máximas. Ali quem manda não é o pai e a mãe. Ali quem manda nem é o diretor da escola. Dentro da sala de aula, a maior autoridade é o professor, ou são os professores, na qual nós, como alunos, precisamos respeitá-los, honrá-los, obedecer-lhes. Tá? Muito importante a gente sempre lembrar isso. Claro que numa organização um pouquinho maior, saindo da sala de aula, aí nós temos ali os coordenadores, aí sim o diretor que coordena a parte administrativa. Mas dentro da sala de aula temos, então, pessoas que são representantes de Deus, nossos professores, que então visam orientar nós para a vida, orientar com as matérias, com as questões seculares e as matérias que nos servirão de base para a nossa construção depois na vida adulta, né? Então são pessoas que formam também o caráter, eles são responsáveis também para formar o caráter, eles auxiliam isso. Claro que isso já começa em casa, mas os professores têm um papel fundamental também nessa formação, nessa ajuda a gente formar bons cidadãos, no caso a escola, né? E aí nós temos a igreja, que pastores e toda a liderança da igreja também são representantes de Deus, por mais que a gente muitas vezes não concorde, por mais que muitas vezes a gente tenha alguma divergência, mas os pastores e a nossa liderança são representantes também que Deus colocou para cuidar da questão espiritual. É muito importante nós valorizarmos também a questão espiritual dos nossos filhos, nossa família como um todo. Lembra o terceiro mandamento? Nós falamos, depois você pode acompanhar, rever na playlist lá no canal Bom Estarmos Aqui, que nós falamos do terceiro mandamento, do santificar o dia do descanso, ou seja, tornar o dia santo para mim, para minha família, um momento onde eu vou ouvir a palavra de Deus, um momento que eu vou meditar nessa palavra de Deus, vou ter um ensinamento específico através da lei do Evangelho, para que eu possa ser orientado na minha vida, saber o que é certo e errado. Então a igreja tem um papel fundamental, que muitas vezes as pessoas acabam não valorizando isso. Então vamos respeitar nossos guias espirituais. O pastor é muito importante, a figura do pastor,
como representante espiritual de Deus. Por mais que haja erros e vacilos por aí, a gente vê muitas coisas erradas acontecendo, infelizmente, mas é uma instituição divina. Deus chama, Deus convida pastores, líderes, para que tenha esse cuidado, como cura de almas de todas as pessoas, tá bom? Lá no trabalho nós também temos representantes, né? Os nossos patrões são representantes, foram escolhidos. Não é todo mundo que tem o viés de empreendedorismo, não é todo mundo que consegue ser patrão, né? Tem gente que nasceu para ser empregado e não há nada de errado nisso. É questão de ordem, questão de organização. Então, tem aquele que manda, tem aquele que tem o dom nato de chefia, de gerência, de ser líder, e tem a pessoa que ela não quer esse trabalho, quer só receber o salário dela e pronto, não tem problema. Mas é importante que se siga hierarquias, ordens. Isso no trabalho também é muito importante, precisa acontecer. No nosso país, no nosso município, no nosso estado, temos também graus, hierarquias de autoridade. E toda autoridade, já dizia o apóstolo Paulo em Romanos, foi instituída por Deus. Ah, pastor, mas até mesmo aqueles políticos que nos roubam, até mesmo eles. Porque eles foram colocados lá, porque a maioria votou neles, né? Se não tiver realmente nenhum problema nas eleições. Mas Deus é que instituiu as autoridades. E nós precisamos respeitar as autoridades. Não quer dizer que a gente vai concordar com tudo e dizer amém para tudo. Não. Nós temos meios para questionar as autoridades. E assim nós precisamos fazer. Isso é muito importante. Nós, como cidadãos, no caso dos nossos representantes políticos, nós temos meios para questioná-los quando há alguma coisa errada, não está de acordo com o chamado que eles foram incumbidos de fazer. Tá? Então é muito importante a gente entender. Nosso Deus está acima de tudo, e aí então nossas autoridades, né? Pais, professores, pastores, patrões, os governantes, e aí entra nós. Né? É claro que depois chega uma certa idade que nós também acabamos virando pais, professores, alguns pastores, não são todos, né? Alguns viram patrões, alguns até vão virar políticos, governantes. Então, se você se enquadra nesse quesito, louvado seja Deus por isso. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma responsabilidade também para você. Então, é muito importante que a gente procure viver em paz. E você sabe muito bem que para ser um pacificador exige muito trabalho. Né? É muita luta. Né? Parece até um paradoxo. Né? Para a gente manter a paz, é preciso lutar. No sentido de se empenhar para que realmente aconteça o melhor possível, para que as pessoas que estiverem sob a nossa autoridade, elas possam ser bem cuidadas, bem orientadas, bem zeladas por nós. Êxodo 20, 12 tem esse mandamento ali expresso, quando Deus deu a Moisés o quarto mandamento, né, que fala realmente da honra, que fala do amor, fala da nossa obediência, que nós precisamos ter às nossas autoridades. É muito importante a gente entender que esses superiores, realmente, eles têm uma função muito importante. E se nós, então, honrarmos eles, e aí nós temos neste mandamento, que é o primeiro mandamento que tem uma promessa. O primeiro mandamento com promessa é o quarto mandamento. Qual é a promessa? Segura aí, nós vamos falar mais lá para frente. Se você já souber, comente aqui embaixo. Qual é a promessa que Deus dá no quarto mandamento? Comente aí. Depois, no final, nós vamos ver se você acertou ou não. Tá bom? Primeiramente, eu queria ler um texto. Eu não vou ler todo ele, né? Mas tem um texto de Gênesis, se você tiver a sua Bíblia aí. Gênesis 42, 7 a 12. É a história de José encontrando o seu pai Jacó. E como ele recebeu o seu pai, que há muitos anos não o via. Uma história muito bonita de José, nós já falamos sobre ela, onde os seus irmãos venderam José, tinham ciúme do José, ele foi vendido cativo para os egípcios, e lá depois a história foi desenrolando, ele foi preso injustamente, e Deus então deu oportunidade dele virar governador do Egito. Eu não vou dar o spoiler de toda a história, mas você já sabe, se você não souber, vai ler na Bíblia lá, Gênesis 40. Gênesis 40, acho que já começa a falar sobre a história do José, lindíssima história do José. Na 39, a partir do capítulo 39, você vai ver toda a história de José, 39, 40, 41, o desenrolar dessa história magnífica, onde José, de uma situação bem complicada, ele vira então todo-poderoso, o braço direito do faraó lá no Egito.
E aí lá no capítulo 42, 7 a 12, nós vamos ver o encontro. Depois de todo o desenrolar daquela história, nós vamos ver o desfecho da história, muito bonita. E tem a ver com a nosso bate-papo de hoje, que é a questão do zelo, o respeito que José teve para com seu pai. Diz o seguinte, Gênesis 42, 7 a 12. Gênesis 42, 7 a 12. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou em voz dura, vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha dito a respeito deles e disse, vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam, de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos do mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Então, aí vai desenrolando a história, né? Onde José acaba questionando a questão dos seus irmãos, achando que eles não tinham uma boa índole. E aí, então, depois de todo o desenrolar, no capítulo 47, nós vamos ver, então, que ele se revela, depois que ele se revelou aos seus irmãos, dizendo quem era. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Depois de todo aquele desenrolar, a questão da história bonita do perdão, onde José perdoou os seus irmãos, ele, então, levou o seu pai, Jacó, já bem idoso, já quase nem via direito, bastante debilitado, com dificuldade para andar. Ele foi, então, para encontrar o rei. José foi apresentar o seu pai ao rei. E aí, então, Jacó, na idade de 130 anos de idade, sempre que andando de um lado para o outro, a minha vida tem passado rapidamente, muitos anos foram difíceis. Aí Jacó relatando, né? Ele não tinha conseguido viver tão bem, viveu uma vida dura. E José deu aos pais e irmãos as melhores terras do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles foram morando ali. José dava mantimento aos pais e aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Por quê? Porque havia uma carestia, uma fome muito grande naquela região. E José, ele teve muita bênção de Deus, ele soube governar com muita sabedoria e ele providenciava, então, alimento para todas as regiões, ali, para todos os povos da região. E a sua família, que foi lá pedir comida, estavam desesperados por mantimentos, foram acolhidos, então, por José. José não pagou mal com mal, mas ele trouxe todo aquele mal que os seus irmãos fizeram, transformando em bem, em perdão, em graça. E aí eu queria destacar, como nosso tema hoje sobre a questão da honra, como ele honrou o seu pai, cuidando do seu pai, providenciando o melhor para ele. Mesmo na idade bem avançada, Jacó foi cuidado por José. Esse amparo, nos seus últimos dias de vida, foi muito importante. Por isso é muito importante nós também termos esse exemplo de José, além do perdão, uma história muito bonita, mas a questão do zelo, a responsabilidade para com o seu pai, os seus pais. Isso é muito importante. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que, quando o pai chega a uma certa idade e fica velhinho, muitas vezes a cultura é o quê? Colocar dentro de um depósito de gente. Eu falo bem assim, são os asilos. Não passa muitas vezes de depósito de pessoas. Jogam lá os velhinhos, os idosos, e não são mal cuidados, não são nem limpos direito, não são alimentados devidamente, são jogados lá até morrer. Isso é muito triste quando a gente vê, então, filhos que fazem isso com seus pais, né? Não os respeitando, cuidando deles. Independente se o pai foi bom ou ruim, se a mãe foi boa ou ruim, isso não vem ao caso, mas os filhos, eles têm o dever, sim, de se juntar, de se unirem e cuidar dos seus pais, especialmente no cumprimento dos seus últimos dias de vida. Então, eu sei que não é fácil, é uma situação muito delicada, muito difícil. Nós sabemos que na nossa cultura, o idoso, ele não é muito bem visto. Às vezes ele é taxado como um estorvo, um atrapalho. Na cultura oriental, aí eu vou destacar os japoneses, eles valorizam muito o idoso, a sabedoria do idoso.
Eles têm um cuidado muito especial, isso da cultura do Japão e da questão oriental ali como um todo. Eles valorizam as pessoas mais idosas. E na nossa cultura ocidental, muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né? A gente acaba não aproveitando a mão de obra deles, a gente não aproveita a sabedoria deles, muitas vezes nós não queremos ouvir os conselhos deles, chamamos então nossos velhos de coroas, de caretas, né? Ah, vocês são do passado, a moda agora é outra, a situação é outra. Mas os ensinamentos que eles dão muitas vezes são preciosos para todas as épocas. Por isso é muito importante a gente ouvir, né? E Deus nos orienta nesse mandamento para que a gente ouça, respeite, honre eles, tá? Então, quando há filhos que não querem obedecer os seus pais, que não querem ouvir os seus conselhos, até mesmo os seus puxões de orelha, as repreensões, que os trata realmente com desrespeito, que os trata de uma maneira muito ruim, sem ajudar, essas pessoas, elas têm dificuldades. Eu acho que os doentes aí são os mais novos, que não cuidam dos velhinhos, especialmente das suas necessidades, né? E quando muitas vezes nós, alunos, na escola, eu me incluo também, porque também fui muito aluno, e continuo sendo aluno, e é importante obedecer os professores. Muitas vezes a gente acaba não valorizando também essa profissão tão bonita que é o professor, né? O ensino, a pedagogia. Né? E quando a gente não respeita, fica conversando, fica bagunçando na sala de aula, você jovem, valorize o seu professor, esse profissional que está dedicando a sua vida ali para te ensinar alguma coisa, para te trazer algum conteúdo bacana. É muito importante a gente pensar isso, porque se a gente não obedece, não respeita os nossos professores, estamos também desprezando o quarto mandamento. Ou quando muitas vezes dentro da igreja, os membros não aceitam os ensinamentos que a igreja tem a oferecer, que o pastor então está ali se dedicando também, largando a sua família, muitas vezes, abandonando a sua família para ensinar, para orientar as pessoas. E muitas vezes também ninguém dá muita moral, não dá muita ênfase, não respeita também os pastores, acabam desagradando a Deus dessa maneira também. Quando você que é empregado falta sem motivo no seu trabalho, fica inventando atestado médico, fica atrasando porque fica dormindo demais, porque teve farra na noite anterior. Isso aí é desrespeito para com o seu patrão. Isso também é pecado contra o quarto mandamento. Então, olha como é que as instâncias, elas são bem próximas de nós. Quando a gente despreza as nossas autoridades, infelizmente nós estamos vivendo tempos de muita polaridade, né? Política, estou falando, né? Um é desse lado, outro é do outro, então há muita rusga, muita divergência política. Mas, em todo caso, nós precisamos respeitar aqueles que Deus colocou lá para ser os nossos representantes, independente se não é do meu partido ou não, se é do meu viés político ou não. É muito importante que a gente respeite, honre, pague os impostos, dá a César o que é de César, Jesus já nos ensinava. Isso é respeitar o quarto mandamento. Deus ameaça castigar aqueles que desprezam, aqueles que irritam os seus pais e superiores. Isso é um alerta, isso é a lei de Deus. É importante que a gente se conscientize. Você jovem, que não obedece o pai, fica resmungando, fica reclamando da mãe pela comida, fica reclamando disso ou daquilo, que é um ingrato muitas vezes. Olha, Deus pode te castigar. Deus, ele não tem pena quando muitas vezes nós não honramos aqueles que são as nossas autoridades. Então, vamos cuidar. Por que devemos honrar? Por que nós vamos receber algo bom nesse mandamento? Por quê? Deus é tão bom, né? Deus, ele nos oferece coisas maravilhosas, fantasiosas, né? E nós temos o privilégio de buscar, se esforçar para que haja o cumprimento dessa lei. Todas as outras leis, obviamente, né? Mas não com o objetivo de ganhar algo em troca. Simplesmente porque Deus quer que seja assim, que a gente cumpra assim. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que se nós cumprirmos esse mandamento, Deus nos dá uma promessa. Ninguém colocou aí, alguém coloca aí qual é a recompensa, a promessa de Deus neste mandamento. Né? Coloca aí, o que nós ganhamos
se nós seguirmos esse mandamento específico. Eu falei que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Coloque aí embaixo. Tá? Então, nós temos vários textos bíblicos que falam da gente honrar, respeitar os mais velhos, as nossas autoridades, os nossos patrões, os políticos. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Deus colocou, então, esses representantes porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Ninguém consegue viver sozinho. Por mais que muitas vezes seja pregado no meio secular, no meio mundano, você tem que ser autônomo, você tem que conquistar tudo sozinho, você não pode ficar dependendo de ninguém. A dependência é uma fraqueza. E outros conceitos que são ensinados aí no mundo moderno hoje, a gente pode ter a certeza que, de fato, nós precisamos das pessoas. Ninguém vive sozinho, não dá. Precisamos de alguém, precisamos de liderança, precisamos das nossas autoridades. E Deus, então, pelo fato de nos amar, coloca essas autoridades para que, em amor a nós, zele conosco, por nós, cuide de nós. Também nos honre, também nos preste serviço, também nos ajude. E é importante que nós, então, vamos querer bem neles, vamos cuidar zelando para que haja realmente essa troca de cuidados mútuos, tá? E os pais, especialmente, são os preciosos presentes que Deus dá aos seus filhos. É muito importante, né, a gente respeitar os nossos pais, prestar atenção nas coisas boas que eles fazem por nós, tratá-los com carinho, agradecer a Deus por eles. Você já agradeceu a Deus pelos pais que você tem? Você procura se esforçar realmente para que haja realmente felicidade. A gente cuida dele quando eles são doentes. É muito importante a gente analisar isso aí. Mas não para criar também dependência nesse sentido de muitas vezes o idoso também ele acaba se escorando muitas vezes, né? Por causa da sua carência, ele acaba fazendo chantagem dos mais novos. Não é assim que acontece muitas vezes? A gente tem que ter um equilíbrio, procurar sempre ver até que ponto, né? Porque a gente dá uma certa dependência também para os nossos filhos e pais, no caso dos idosos, é saudável, também é salutar. Essa independência, uma certa independência é necessária acontecer, tá? Mas desde que haja realmente cuidados, desde que haja realmente condições para que isso aconteça. Quando realmente não é possível, aí entra a cada um de nós para ajudar nossos irmãos, nossos familiares, para ajudar aquela pessoa. Mas a linha tênue entre o cuidado e muitas vezes o abuso, ele precisa ser sempre observado, porque senão a gente acaba tendo uma dependência muito grande também e mútua dos nossos pais, essa carência dos nossos filhos. Então essa troca ela precisa também ser bastante equilibrada. Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero só frisar a importância de a gente buscar realmente honrar, respeitar os nossos pais superiores. Então, talvez você deve estar perguntando assim, mas eu devo obedecer sempre os meus pais superiores? Será que sempre eu devo honrá-los em toda e qualquer ocasião? Eu sempre brinco muitas vezes com o pessoal do catecismo, né? Se seu pai, sua mãe te manda roubar, você vai lá roubar? Deve o aluno obedecer o professor quando ele manda agredir o colega? Vai lá e agride aquele coleguinha ali. Será que está certo isso? Mas a autoridade está mandando fazer, eu vou fazer. Será que é assim? E antes importa você obedecer a Deus do que aos homens. Matar, roubar, Deus já proíbe. A gente não deve fazer isso. Então, mesmo que seja uma autoridade mandando fazer alguma coisa, nem sempre eu vou obedecer a essa autoridade. Eu também não posso ter uma lealdade cega, a ponto de não ter discernimento e sabedoria para ver, olha, isso aqui realmente está indo contra a vontade de Deus. Em Atos 5:29, os discípulos também tiveram e foram pressionados em relação à questão das autoridades. E aí Pedro e os demais discípulos falaram assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se alguma coisa que um governante, um pai, um professor manda fazer que é contrário à lei de Deus, você como cristão não deve fazer. Mesmo que sofra consequências, mesmo que seja punido, você vai dizer não, porque Deus é que está julgando. Deus é que está cuidando. José é um exemplo disso. Os superiores dele mandaram fazer algumas coisas. E ele não. Eu não vou fazer maldade contra o meu Deus. Eu não vou desobedecer ao meu Deus. Ele foi firme. Ele teve consequências. Ele
pagou por essas consequências. Por outro lado, Deus o honrou, Deus cuidou dele, Deus o restituiu e ele se tornou um governador do Egito. Olha que coisa. Então, a gente pode ter a certeza de que obedecer a Deus traz recompensas. E qual é a maior recompensa? Qual é o grande legado que esse quarto mandamento tem a nos oferecer? Vida longa. Vocês não vão ver nenhum traficante com mais de 70, 80 anos. Não vai. Por quê? Porque ele sempre desrespeitou as autoridades. Ele sempre estava em confronto com a polícia, em confronto com seus pais, em confronto com seus professores. Ele não queria obedecer às leis, às regras. Essa pessoa não vive muito tempo. Agora, um filho obediente, que honra, respeita, esse vive muito tempo sobre a terra. Então, a promessa que Deus faz neste mandamento é uma vida longa. E se você respeita as leis, você obviamente tem uma vida feliz. Então, essa é a garantia, essa é a promessa que Deus nos dá. O mundo tanto não fala de ter qualidade de vida, o mundo não fica prometendo aí, você pega ali às vezes um prospecto de casa, de apartamento, de um móvel na planta, e geralmente você vê lá destacado, né? Você vai ter uma vida com qualidade, uma vida maravilhosa e tal. Como se aquilo ali fosse realmente um objeto da sua alegria. Um carrão, olha, você tendo esse carro, você adquirindo esse carro aqui, você vai ter uma vida feliz. Você é muito mais feliz por isso. Não necessariamente não é garantia de felicidade. Mas honrar pai e mãe, Deus garante uma vida longa e feliz. Isso é promessa de Deus, meus irmãos. Por isso não vamos desprezar nossos pais nem superiores. Vamos servi-los, vamos obedecer-lhes, vamos amá-los e querer-lhes bem. Muito importante a gente entender. Então, quem são os nossos pais superiores? Todos aqueles que são investidos de autoridade para conosco. O que Deus proíbe no quarto mandamento? O desprezo, a desonra com esses pais superiores. O que Deus nos ordena? Que, obviamente, obedecermos a eles. Não cegamente, mas obedecermos desde que não fira as leis de Deus. Tá? E o que Deus promete? Vida longa, vida feliz, uma vida abençoada. Tá? Então é muito importante a gente frisar e guardar isso em nosso coração. Que Deus abençoe então a nossa vida, que Deus abençoe a nossa honra aos nossos pais superiores, que você possa ser obediente, que você possa, à luz dos mandamentos, buscar realmente a vontade de Deus, não desprezando, certamente terás vida longa. Quer viver muito tempo sobre a terra? Obedeça os seus pais e superiores. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia nessa noite. Eu sou o pastor Hélio, você está no canal Bom Estarmos Aqui. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem. Uma boa noite a todos vocês.